Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate para falar do direito do trabalho, descomplicando, sem juridiquês. Olha, hoje o que me provocou fazer o comentário foi uma matéria que saiu no Conjur. Conjur é um site consultor jurídico, um dos sites jurídicos mais importantes do país, e ele traz uma entrevista longa com o advogado e professor emérito de Direito Constitucional da USP, o doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E eu fiquei muito feliz com a reportagem, porque ele abre uma ferida, né, uma matéria que pouca gente comenta e que isso traz um prejuízo muito grande para muita gente, que é o ativismo judicial. Ativismo judicial, pouca gente sabe o que é isso. As pessoas sofrem na pele, mas não sabem o que isso significa. Olha, ativismo judicial, como está aqui dito na matéria, eu vou postar o link, é um fenômeno que se manifesta em todo o judiciário brasileiro, inclusive no Supremo Tribunal Federal. É quando a justiça decide de forma contrária ao que está previsto na lei. A justiça desobedece à lei. Isso se chama ativismo judiciário. É uma desobediência ao que está na lei. E essa desobediência, ela é motivada por questões ideológicas, por questões de crenças particulares de quem está julgando, ou até daquele colegiado. Na Justiça do Trabalho, eu trago alguns exemplos aqui, eu anotei 4 exemplos para não ser muito longo. Por exemplo, estabilidade gestante no contrato de experiência. A lei não trata nada disso. A lei, e o Supremo até já se posicionou, mas a Justiça do Trabalho não obedece à lei, concedendo estabilidade gestante no contrato por prazo determinado de experiência. A gestante ela é protegida contra a demissão sem justa causa, somente. Nos contratos de prazo determinado, como eu falei aqui o de experiência, o término do contrato ele não se dá sem justa causa, ele se dá por fim do contrato. É um contrato que na hora que a pessoa é admitida, ela sabe até que dia vai trabalhar e que a partir dali não terá mais contrato de trabalho. Então a rescisão é por término do contrato e não sem justa causa. Por isso que não tem direito à estabilidade gestante. Mas existe aí um ativismo claro da Justiça do Trabalho em desobedecer à lei e condenar nessa estabilidade. Um ativismo aí clássico é do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos uma súmula que tratava de, entre aspas, ultratividade das normas. O que danado é ultratividade das normas? Você pode estar se perguntando um nome tão difícil. Haja juridiquês, né? Ultratividade das normas coletivas é o seguinte: uma norma coletiva ela tem uma vigência de 1 ano ou 2 anos. E aí terminava a vigência, aquela cláusula coletiva, né, da negociação coletiva não era renovada, mas o Tribunal Superior do Trabalho baixou o entendimento através de uma súmula de que, uma vez conquistada aquela cláusula, mas nunca ela deixaria de existir. Quando a lei diz claramente que a norma coletiva ela tem uma validade. Se na validade, se no fim ela não for renovada, aquele direito deixa de existir, ele não existe mais. Mas o TST decidia de forma totalmente contrária. Isso é uma prova clássica de ativismo judiciário. Outra coisa é a questão da demissão sem justa causa de pessoa com doença grave. Existe uma súmula também no Tribunal Superior do Trabalho que proíbe que qualquer pessoa com doença grave seja demitida sem justa causa, porque o entendimento, a presunção é de que essa demissão está sendo de forma arbitrária, de forma discriminatória. Aí veja, existe um artigo na CLT, que é o artigo 818, que diz que a prova é de quem alega. Então, caberia à pessoa que foi demitida com uma doença grave provar que foi discriminada, mas não. O Tribunal Superior do Trabalho inverte esse ônus de prova. Isso é também uma prova de ativismo judiciário. Por quê? Viola não só o direito do empregador de demitir, como também o artigo 818 da CLT, que diz que a prova é de quem alega. Então, caberia ao empregado que se sentiu discriminado reunir provas, buscar a justiça e aí
anular a sua rescisão. Mas não, é o inverso que acontece, né? A justiça entende que cabe ao empregador, na hora que for demitir alguém com doença grave, ele tem que se cercar de todas as provas de que aquela demissão não é discriminatória. Ativismo judiciário puro, justiça violando a lei. Outro exemplo que eu trago aqui é o artigo 482 da CLT, que trata da justa causa. A embriaguez habitual é um motivo de justa causa. Tribunal Superior do Trabalho também, tribunais regionais, a grande maioria das varas não aceita mais essa demissão por justa causa, por entender que a pessoa que se embriaga e vai trabalhar, ela é um doente e que não cabe ao empregador afastá-la para a Previdência Social e ainda correr o risco da Previdência entender que aquela pessoa bebe por conta do trabalho e aí ela vai ter direito a uma estabilidade por uma doença ocupacional. Veja, eu não sou contra nada desses temas que eu falei aqui. Não estou me posicionando quanto aos temas, se eles são bons, se eles são ruins, se eles são justos ou são injustos. O que eu estou trazendo aqui é uma demonstração concreta do que essa reportagem muito interessante, com a entrevista do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, traz, de que a justiça brasileira ela é ativista, ela descumpre a lei à luz do dia e nada acontece. O professor diz até que deveria ter um órgão regulador externo. Olha, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Né? Existe o Conselho Nacional de Justiça. E nós percebemos que isso não influiu muito. E é um órgão misto. Por quê? Porque isso é da cultura da justiça brasileira, né? De descumprir a lei, entre aspas, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma vergonha. É lamentável isso. Eu sou um dos maiores críticos desse ativismo judiciário, porque isso gera uma tremenda insegurança jurídica. Muitas vezes, um leigo lê a lei, acredita na lei, toma uma decisão no seu negócio baseada na lei e se depara com uma jurisprudência totalmente contrária ao texto de lei. E ainda chega um advogado trabalhista para dizer: é porque na Justiça do Trabalho. Não, tem que ser claro. A Justiça do Trabalho está violando a lei. A Justiça do Trabalho está descumprindo a lei. Infelizmente, nós só podemos apelar para Deus, né? Depois da Justiça, na última instância, para Deus. Porque muitos empresários, muitos empregadores acham: eu vou recorrer ao Supremo. Meu caro, existe um funil de cabeça para baixo. Não é todo o processo que chega no Supremo. O custo para se recorrer no Brasil é absurdamente elevado. Nem todo mundo pode pagar um depósito recursal de R$ 12.300 para entrar na segunda instância e o dobro disso para ir para a terceira instância. Então, na verdade, o que deveria haver era um combate maior por parte de associações, de instituições privadas contra esse tipo de procedimento da justiça, que não é só da justiça do trabalho. Estou falando porque aqui o canal é sobre direito do trabalho, mas de outras justiças, né? Então fica aqui o nosso manifesto e o apoio, parabéns ao Conjur por trazer essa matéria tão interessante. STF profere frequentes decisões que não obedecem à Constituição, diz Ferreira Filho. Muito interessante isso. Parabéns. Em breve a gente volta. Tchau.